o valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Hoje é sábado. Lembro para fortalecer e sublinhar que a nossa igreja nos convida no dia de sábado a renovar e aprofundar a beleza e o afeto da devoção a Maria. Ela nos congrega aqui, a Mãe Maria, ao seu redor, inspirando-nos sempre na escuta da palavra de Deus, centro da nossa vida, buscando a Ele, Cristo, que ela sempre nos aponta, como mãe, mas sobretudo como discípula que o procura e vive uma profunda obediência a Ele. Uma obediência que nos faz compreender a beleza e a riqueza do mistério cristão, que nos chama a pôr em evidência que a palavra de Deus é a centralidade desta nossa experiência. A palavra divina exprime-se ao longo de toda a história da salvação e tem a plenitude no mistério da encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso, vem sempre a nossa tarefa missionária de ir por todo o mundo para pregar o Evangelho pelo testemunho e fazer de todos discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus. Tudo isso, irmãos e irmãs, nos faz compreender por que motivo veneramos extremamente a Sagrada Escritura. Não como simples livro, mas como experiência de fé que é escuta e vivência da palavra de Deus que amorosamente dialoga conosco. Por isso a Escritura tem que ser proclamada, ouvida, vivida e testemunhada. Por isso a nossa igreja faz de setembro o mês da Bíblia, exatamente para reacender em nós esta consciência e assim escancararmos sempre mais o nosso coração para escutar Deus na sua palavra, Cristo Jesus, que dialoga conosco. Façamos esta experiência com alegria. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus respondeu-lhes: "Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães." Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Amado e amada de Deus, no diálogo com Deus somos desafiados a alargar a nossa compreensão, a dar largueza ao nosso horizonte. Do contrário, pagamos um alto preço, o preço alto da ignorância, o preço alto da falta de clarividência e, consequentemente, de escolhas inadequadas, de atitudes que não vêm exatamente porque não compreendemos. Nessa passagem do Evangelho, Jesus traz os seus interlocutores para este confronto, um confronto que todos nós precisamos e o encontramos quando escutamos a palavra de Deus, porque o diálogo com Deus nos interpela. Ele, ao revelar o seu amor grande, nos chama a compreender a grandeza da nossa vida e a marcá-la com a força do seu amor. Por isso é muito importante o diálogo com Deus, o diálogo entre nós, numa mútua escuta. Deus que nos fala também nos escuta. Nós que falamos a Deus, sobretudo trazendo as nossas necessidades com as nossas súplicas, precisamos, sobretudo,
para recebermos o de que precisamos, escutar a palavra de Deus. Muitas vezes nós falamos muito talvez pelas muitas necessidades que temos, nossas aflições, nossas agruras humanas, mas nós precisamos sobretudo escutar a Deus, porque na escuta dele nós podemos modificar a nossa vida, ter a força necessária para muitas conquistas. Naquele episódio, os discípulos estavam arrancando e comendo espigas, debulhando-as com as mãos. Aqueles gestos incomodaram os fariseus. E eles perguntaram a Jesus: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Disse a Jesus, dirigindo-se também aos discípulos, e Jesus responde-lhes exatamente para fazer este confronto interpelativo, chamando-os a uma nova compreensão e a não simplesmente estreitar a vida num balizamento que muitas vezes não corresponde, numa rigidez que mata. Jesus então diz: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Traz a figura de Davi exatamente porque ela é exemplar. E Jesus, com isso, nesta referência importante do rei Davi, entra no mundo da compreensão dos fariseus. Davi fez uma atitude, Jesus lembrou, entrando na casa de Deus e pegando dos pães oferecidos a Deus, comendo-os e ainda por cima dando aos seus companheiros, embora só os sacerdotes pudessem comer desses pães. Fez assim porque teve fome. Ora, vale a vida, vale o cuidado com a vida. Não vale simplesmente a lei. A lei vale e precisa ser cegamente obedecida na medida e em função de promover a vida, de defendê-la, de fazer dela de verdade uma expressão do amor de Deus. O desafio Jesus deixa nessa máxima: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Por isso somos chamados a compreender a nossa vida como dádiva, como oferta, a nossa vida desabrochando não em função de nos tornar peso para ninguém, mas a nossa vida como instrumento do amor, fecundando a nossa cidadania e fazendo de cada um de nós, naquilo que fazemos, na profissão que temos, na responsabilidade que desempenhamos, no cargo que ocupamos, um instrumento para promover a vida. Assim o fez Davi. Na necessidade, valeu a vida. Diante de todas as circunstâncias, vale sempre a vida promovida e respeitada. Deus nos ajude a compreender este mistério grande, para assim podermos ser transformadores da nossa sociedade pela força do testemunho. Supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade,
Mãe de misericórdia, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira.